É impressionante como o nosso corpo ele fala com a gente, é impressionante como, se a gente estiver atento ao que o nosso corpo está dizendo, a gente vai ter muita, mas muita informação a respeito da nossa história de vida, a respeito das coisas que vivenciamos. Olá, pessoal, eu sou a Mari Dias e esse é o Quilombo Psi, esse lugar especial que é pra gente trocar nossas vivências, trocar informações, construir saberes sobre saúde mental e encontrar formas acessíveis e integrais de falar sobre saúde mental. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma coisa que eu venho praticando já tem mais ou menos um ano e meio, que fez muito sentido para mim num momento difícil da minha vida e que me trouxe um certo olhar diferenciado, tanto para mim, quanto para o meu corpo, quanto para o cuidado para a saúde também. E desde então eu me transformei numa testemunha de yoga, tá ligado? Aquela pessoa que para qualquer coisa eu tô recomendando uma yoga. O que é yoga, né, pessoal? Yoga, ele é na verdade um alongamento, mas ele é um alongamento psicossomático. Esse valor da yoga psicossomática é uma coisa muito legal, porque as posturas, elas não trabalham somente o corpo, elas trabalham também crenças enraizadas, trabalham também coisas que estão inconscientes. E é muito interessante que como o nosso corpo vai se adaptando a determinados pensamentos, a determinadas formas de se colocar no mundo. Isso é transparente no nosso corpo. Começa a se observar. Isso é uma prática muito interessante, a prática de autoobservação. Olhar como você reage a determinadas situações. E eu não digo isso só em relação a pensamentos, não. Eu digo isso em relação ao seu próprio corpo mesmo. Quando a gente está com medo, quando a gente está feliz, quando a gente está triste, nós temos expressões faciais, mas nós também expressamos as nossas emoções pelo nosso corpo. Se você olhar bem, quando a gente está com medo, o nosso sistema de luta e fuga começa a se agitar, o coração começa a acelerar, o corpo ele se prepara para poder ou lutar ou fugir. E aí, conforme você vai vivenciando determinadas emoções ao longo do tempo, você vai internalizando certas situações, traumas, vão ocorrendo registros no nosso corpo. E caso você esteja pensando, caramba, cara, ela tá viajando, já tem pesquisas sobre isso, da influência da yoga e do alongamento na depressão, na ansiedade, no transtorno de pânico. E eu gosto da yoga porque ela é um meio acessível e barato. Você pode fazer yoga na sua cama, é uma coisa muito simples e prática de fazer, que você pode fazer quando você acorda antes de levantar e você também pode fazer antes de dormir. Então, para mim fez muito sentido por esses motivos e também por esse viés psicossomático. Existe yoga para tudo quanto é tipo de coisa que você possa imaginar. Eu não sou nenhuma expert de yoga, mas o que eu pude aprender ao longo desse tempo é que se você escuta o seu corpo, o que ele tá falando para você e você respeita o momento e o processo que o seu corpo tá, cara, você vai longe. E isso é uma habilidade que você vai ganhando com o tempo. Para mim, a yoga fez sentido para isso. Você pode encontrar uma outra atividade física e a atividade física ela é extremamente importante não só para nossa saúde física, mas mental também. E eu gostaria de frisar uma coisa interessante, de que é uma coisa que inclusive eu tô trabalhando em mim para poder não separar mais essa ideia de mente e corpo, até porque é uma ideia que vem sendo construída durante muito tempo, desde a época de Descartes, de pensar no corpo separado da mente. Isso já foi comprovado cientificamente de que não é o caso. Eu vou deixar aqui embaixo o link da descrição, alguns artigos que eu venho lendo, alguns livros que eu venho lendo e que fizeram muito sentido para mim nesses últimos anos, porque desde que eu comecei a evoluir na yoga, parece que abriu uma nova região do meu cérebro, parece que abriu uma região no meu cérebro que fala assim, cara, olha como você se coloca no mundo dentro dessa situação. Você se sente confortável com determinadas pessoas, em determinados ambientes? Você gosta disso ou você está sendo empurrado? É um caminho de autoconhecimento mesmo, um caminho de autoconhecimento que me enriqueceu muito. Para eu entender um pouco melhor sobre a yoga e os efeitos psicossomáticos, eu tô lendo esse livro aqui, Yoga para Nervosos.
Ele é um livro excelente. E, cara, só pra você ter uma ideia, olha essa frase que eu encontrei no livro. Olha, nada se passa no corpo sem que a mente acuse. Isso porque não há um corpo e uma alma, mas uma unidade. Cara, isso basicamente respondeu aquilo que eu já imaginava pelos próprios resultados que eu venho tendo com a yoga. E isso é tão real que existe um princípio na saúde que se chama integralidade, que é a saúde integral do ser humano. Não dá pra gente olhar somente pro ser humano a partir de um determinado ponto de vista. É por isso que uma coisa que eu acho muito interessante, essas vertentes e viés da psicologia, que infelizmente ainda tem muita discussão e divergência entre os saberes, mas acredito que cada saber tem a acrescentar algo de relevante para o estudo da psicologia, o estudo da mente humana. Então, por mais que exista a vertente X, Y, Z, e por mais que você use colega psicólogo, use uma técnica em específico, não deixe de olhar para os outros saberes, porque eles também têm muito a acrescentar. Cada saber, claro, não existe um saber completo, é sempre um em busca de uma verdade maior, mas acredito que cada vertente é possível aproveitar alguma coisa. E você é uma pessoa que está aberta a ter conhecimentos novos, está aberta a olhar diferentes pontos de vista, você vai perceber que em muitas situações, saberes eles se conversam. A gente utilizar daquilo que já existe, ler livros que, mesmo que não sendo aquilo que a gente acredita ou aquilo que não tem muito a ver com o que a gente fala, a gente ter conhecimento, até mesmo para poder refutar e ter outros tipos de teses e teorias, é importante também. O seu corpo, ele tem a capacidade de se autorregular. Só que, infelizmente, na rotina que a gente vive no dia a dia, é quase impossível a gente parar 5 minutos e respirar fundo. É quase impossível a gente parar 5 minutos e entender como você está se sentindo hoje. Você já parou para fazer isso quando você acorda? Ou você simplesmente acorda rápido, vai se arrumar e vai fazer suas coisas, vai pra academia, vai trabalhar e vai... Tipo assim, é um tempo de relacionamento de você com você mesmo. Isso também faz parte do autocuidado, isso também faz parte da saúde mental. Você olhar para dentro de si e dizer, como eu estou me sentindo hoje? O que eu quero fazer hoje? Tudo bem, eu vou trabalhar, vou fazer isso, mas como eu estou me sentindo no momento atual, no aqui e no agora? Você não é um robô. Seu corpo, ele tá vivo, ele tá sedento para poder viver da maneira mais plena possível. E muitas das vezes a gente trata o nosso corpo como se fosse uma máquina. Isso muito devido à cultura que a gente vive. A gente é ensinado desde a época da escola a competir, a estar em primeiro lugar, a tirar as melhores notas. Eu lembro que na minha escola tinha ranking, né? E tinha divisão de sala. Quando tu ficava nas últimas escalas, você ia para uma turma específica do pessoal que não tirou notas muito boas. E, tipo, quando isso acontecia comigo, eu me achava uma bosta. Mas, na verdade, eu só não me encaixava num sistema educacional específico, que é uma coisa também importante para se falar, né? Numa educação que não seja linear, sabe? A mesma para todos os indivíduos. A gente é muito diverso, então eu acredito que o saber e o conhecimento, a educação, ela deve ser diversa, assim como nós somos. Mas enfim, voltando ao assunto, você não é um robô. Devido à nossa cultura capitalista, a gente é ensinado sempre a estar competindo, sempre a estar fazendo alguma coisa. E se você não faz nada, você é um vagabundo, né? Você não presta, você é um inútil para a humanidade. Infelizmente, a gente vive numa cultura que é exatamente assim. Quando, na verdade, a gente nasceu para simplesmente existir, estar vivo e viver a vida da melhor maneira possível. O ideal, o utópico ainda, é a gente se tratar com respeito, tratar o nosso corpo com respeito, sem essa correria que a gente tem de estar sempre correndo contra o tempo, de estar sempre indo em busca de alguma coisa e conquistando, e sempre tentando tapar as faltas e realizar os nossos desejos. Às vezes é sobre a gente parar 5 minutos, respirar fundo e desfrutar do prazer de estar vivo. Isso para sua saúde mental, cara, você fazer isso de manhã quando acorda e antes de dormir, meu Deus, sério, isso mudou minha vida. Isso me fez me tornar uma pessoa mais paciente, apesar de às vezes, né, todo mundo erra. Né? Se a gente não errasse, a gente não estaria aqui. Me ajudou com o meu autocontrole a entender que determinadas situações não são pra mim, não funcionam comigo.
a entender a forma como eu me movimento no mundo, sabe? E é importante a gente saber isso, porque quando você tem um autoconhecimento, quando você entende e dialoga consigo mesmo sobre aquilo que faz sentido para você, quem é você de verdade, e explora o seu eu, cara, você evita de entrar em muitas furadas e evita de entrar em coisas que não fazem sentido para você. E, cara, é muito melhor você descobrir agora o que faz sentido para você nesse momento do que mais lá na frente. Ou pior, nunca descobrir o que você realmente é, o que você realmente quer ser. Busquem saber sobre vocês mesmos. Busquem saber. Dialoguem, sabe? Seja numa terapia, numa análise, com um colega que seja, ou até mesmo no tapete de yoga, você olhando para dentro e se enxergando, sabe? Como um ser vivo que tem uma história, que tem suas dores, que tem suas alegrias, tem suas aspirações, seus desejos e que também merece um olhar cuidadoso, um olhar de amor. É isso, pessoal. Um beijo da Mari.